Seja bem-vindo ao Guia da Resina Epoxy. Meu nome é Gutenberg, eu sou o criador do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de efeito oceano na resina. O que é isso, Guto? O que é análise de efeito oceano? A gente vai pegar algumas peças de alguns alunos e eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a minha tela, eu vou mostrar essas peças, a gente vai destrinchar quais são as etapas que o aluno fez, o que ele pode ter errado e o que ele pode fazer para poder melhorar, desde a mistura da resina, na transposição das cores do mar, na formação das ondas. A gente vai fazer isso com 3 peças, então a gente vai falar bastante desse assunto hoje. São 3 tábuas, na verdade são 2 tábuas e uma prancha, uma mini prancha de surf com efeito de oceano na resina, e espero que você goste desse vídeo. Não se esqueça que se você gostar, já deixa o seu like. Show? Então eu vou compartilhar aqui minha tela agora pra gente fazer essa análise. Então vamos lá, a primeira peça que a gente vai ver aqui é a peça do aluno Mauro Gomes. Bom, essa daqui é uma tábua do Mauro Gomes. O Mauro Gomes, ele é aluno da 5ª turma do Mar de Resina. Se você não conhece ainda, tem um curso, já estou chegando aí a quase 100 alunos, e esse curso ensina a fazer arte marinha em resina, ensina a formação das ondas, ensina a fazer quadros, ensina a fazer tábuas, vários estilos de onda, um trabalho em resina 100% focado para a arte marinha, para você conseguir fazer essas vendas para clientes que já são apaixonados pelo mar. E o Mauro entrou nessa última turma e, se eu não me engano, com menos de 2 semanas já fez essas ondas aqui, que já vou deixar aqui a minha observação, ficaram incríveis. Eu não sei se o Mauro já tinha, provavelmente ele já tinha algum material de resina em casa para ele fazer tão rápido, mas para esse efeito aqui em tão pouco tempo, ficou ótimo. Parabéns, Mauro, tá? Não tem nem o que criticar aqui. Eu vou dar alguns pontos que você pode melhorar para os próximos trabalhos, mas pro tempo de curso que você tem, ficou incrível, cara. Parabéns. Não tem como falar que tem alguma coisa errada aqui, tá? Bom, vamos lá. Aqui o Mauro, ele provavelmente usou uma madeira bambu, tá? Se foi uma madeira bambu, não sei se ele chegou a fazer a selagem, mas provavelmente ela está crua. Então, quando a madeira ela está crua, você não precisa fazer a selagem. Você pode aplicar a resina direto nela, porque a resina vai grudar. Mas se ela tiver algum tipo de óleo mineral, ou se ela tiver algum tipo de verniz, polimento com verniz, o ideal é que você passe uma lixa de leve e aí depois você faça uma selagem. Essa selagem ela pode ser feita, na verdade ela deve ser feita com a própria resina, tudo bem? Eu tenho aulas de selagem, se eu não me engano, aí no YouTube, não sei se estão disponíveis ainda, mas é um processo bem simples, é simplesmente misturar a resina no endurecedor e espalhar por cima, fazer uma camada bem superficial, onde você vai fazer a primeira camada de ondas posteriormente, tá bom? Então aqui o Mauro, pode ser que ele não tenha feito essa selagem. Se ele fez com resina transparente, e ele colocou o branco aqui, passando um pouquinho da selagem até encostar na madeira. Isso se ele fez, eu não tenho informação se ele fez. Caso ele não tenha feito, ele simplesmente fez a primeira camada de ondas lá direto na madeira, tá? A utilização que ele fez do branco foi muito correta, ele fez na proporção certa. As ondas ficaram muito bacanas aqui, porque ele deixou um espaço maior para fazer a primeira camada. Essa primeira camada aqui é como se fosse uma camada que a onda iria bater na areia. Então a gente costuma deixar ela transparente para poder ficar parecendo mesmo uma madeira, propositalmente, a parte de baixo, tá? Que é quando a onda vai na praia, e aí tem uma parte da espuma e tem uma parte da madeira, da areia que fica molhada, e a gente consegue ver entre a espuma e através da espuma a areia. Então essa é a ideia que se passa quando se deixa a primeira camada assim transparente, tá? Então a primeira camada ficou show de bola. A segunda camada aqui que ele fez, ele já utilizou um pigmento verde, provavelmente tem um toque aqui de azul também, tá? É um verde misturado com azul,
na proporção correta, se você utilizar pouco pigmento, consegue deixar com esse efeito translúcido. Porque olha aqui, ó, você tá vendo que tem células aqui em cima e que também tem células na parte de baixo. Ó, tem células em cima e tem células aqui na parte de baixo, tá? Ó, as células estão sobrepostas às partes de baixo. Aqui, para valorizar um pouco mais, eu colocaria essa segunda camada mais para frente, tá? Colocaria ela bem mais lá para frente, deixaria essa parte transparente maior, porque isso valoriza um pouco mais a própria camada das ondas, tá? Então, se você coloca assim muitas ondas uma sobreposta da outra, acaba que você desvaloriza um pouco a própria formação das ondas. Então, eu costumo fazer a primeira longa e a segunda e a terceira mais curtas, tá? A segunda, na verdade, eu faço a primeira longa, aí depois eu dou um espaço, faço a segunda e a terceira eu faço mais perto da segunda, tá? Mas ficou muito bom porque ele deixou essa sobreposição de cor. Aqui, ó, ele deixou uma sobreposição de cor, de transparente, e a parte de baixo, as células da parte de baixo apareceram muito bem na parte de cima, né, na própria cor da resina. Então realmente ficou muito bacana. Eu achei ficou show de bola, parabéns, cara. Segunda camada de ondas aqui ficou muito boa. A terceira camada de ondas já não ficou tão boa quanto a primeira e quanto a segunda. Ele pode ter perdido um pouquinho a mão aqui em questão de tempo, de viscosidade, essas coisas assim. Ou pode ser que tenha esquentado muito a resina, o soprador muito quente, e acaba que fica esses efeitozinhos assim, como se tivesse a resina esquentado muito, derretido, e aí acaba que bagunça um pouquinho. Mas isso daqui é normal, foi a primeira peça que ele fez, tá? Ele não estendeu muito as células da segunda camada, então não apareceu tanto essa sobreposição na terceira. O que eu faria na terceira, Mauro? Eu colocaria um pouco menos de pigmento, tá? Eu faria essa terceira com um pouco menos de branco, tá? Colocaria uma linhazinha assim mais fininha, tá? Eu acho que ia ficar bacana. Pensa em fazer isso para a próxima, que eu tenho certeza que vai ficar legal. A primeira e a segunda você faz cheia, sabe? Com a mesma quantidade de branco ali. E a terceira você faz mais fininho. No mais, eu achei que ficou muito, muito, muito bacana, cara. Primeira peça, essa daqui é uma peça super vendável. Eu não vi como que ela tá totalmente, acabamento e tal, mas só por essa formação das ondas aqui que você fez, eu já achei essa peça aqui super vendável. Parabéns, cara. Só tem a melhorar, não tem crítica nenhuma para poder fazer, só algumas melhorias, beleza? Então, ó, Mauro aqui, aluno entrou, se eu não me engano, no começo do mês, né, Mauro? Foi logo agora no começo do mês, a gente está no dia 26 de abril hoje, e o Mauro já tá fazendo essas ondas incríveis, se eu não me engano. Essa daqui foi com 2 semanas apenas de curso, tá? Então, Mauro tá de parabéns, cara. Daí eu tenho certeza que um pouco menos de um mês aí mais para frente, daqui um mês você vai estar fazendo ondas assim muito mais incríveis do que essa. Show de bola? Então vamos para a próxima? Vou colocar aqui a próxima, que é a do Ivan. Agora consegue ver num detalhe melhor. Bom, essa peça aqui é a do Ivan Santo. Ele também é aluno novo. Os alunos novos do Mar de Resina chegaram com tudo aí. Então, de parabéns. Chegaram na energia, já metendo a mão na massa e metendo onda para tudo que é lado. Tô muito feliz da galera ter chegado animada e já está conseguindo resultados em tão pouco tempo. Ó, essa peça aqui é do Ivan. Essa madeira aqui é a madeira que ele fez, é a Pinus, tá? A madeira Pinus, ela é uma madeira macia e uma madeira que na maioria das vezes ela vem crua, ela é sempre vendida crua, tá? Ela não é vendida com nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de mineral, ela é apenas lixada. Então é uma madeira que você não precisa fazer nenhum tipo de selamento, sei lá como é que fala essa borda. Não precisa fazer nenhum tipo de selagem, você pode aplicar resina direto nela. Porém, quando você utiliza uma resina de baixa viscosidade, pode ser que caso você vá fazer apenas uma camada, a resina ela é sugada pela porosidade da madeira. Então pode acabar com alguns furinhos, tá? A resina fica com alguns furinhos depois que ela começa
a entrar em estado sólido. Então tem que ficar atento com a madeira pinus, porque ela suga muito. Tanto é que se você derrubar um pouco de água na madeira, o que vai acontecer? A água rapidamente vai ser absorvida por causa da porosidade da madeira pino, tudo bem? Então essa madeira aqui provavelmente não foi selada ou resina foi aplicada direto, mas se foi selada não tem como a gente ver, que o Ivan ele colocou ali a resina da parte branca bem por cima da parte da selagem. Pode ter feito uma selagem transparente. Outro fator aqui que a gente tem para observar, claro, não posso deixar de parabenizar, que tá com um efeito incrível, o Ivan. Parabéns também, cara. Suas primeiras peças, com menos de 20 dias de curso, já tá fazendo uma peça com efeito desse incrível, super vendável. Isso daqui já dá para ver ali que tá bem acabada, é lateral, tá bem arredondado. Você já pode vender uma peça dessa daqui, tá? Então tá, cara, tá de parabéns, tá de parabéns. Tô muito orgulhoso aí desse desenvolvimento. Agora tem aqui uma questão nessa peça do Ivan que muitas pessoas me perguntam sobre viscosidade de resina. Fala assim, Guto, qual é a melhor resina para poder fazer o efeito de ondas? Pô, é resina tal, é resina X, é resina Y. Eu sempre falo, dá para fazer com qualquer resina, desde que você conheça os conceitos, que vocês conheça o tipo de resina, como que ela se comporta. E pasmem, essa resina aqui, esse trabalho aqui do Ivan foi feito com uma resina de baixa viscosidade. Exatamente. O Ivan utilizou uma resina de baixa viscosidade, não sei qual resina de qual marca que ele utilizou, mas foi uma resina de baixa viscosidade. Como você pode ver, ele também conseguiu fazer o efeito das ondas. Por quê? Porque são vários conceitos que você precisa ter para você conseguir fazer as ondas na resina. E o Ivan ele conseguiu absorver esses conceitos e colocar em prática utilizando uma resina diferente da que eu utilizo e da que eu recomendo que os alunos utilizem, tá? Então, ó, como é que ficou bacana o efeito dele? Ficou show de bola. A segunda camada ficou ainda melhor do que a primeira. Tá? Ficou com efeito de células ainda melhor que a primeira. A primeira camada aqui no meio ficou bem espalhado do Ivan. Não sei se ele pode ter errado um pouquinho no ponto da viscosidade, aí acabou que ficou muito grande essa parte do meio, mas as laterais já começaram a se formar células pequenas. E aí na segunda camada, a maioria das vezes a segunda camada fica melhor do que a primeira, que a gente acerta no ponto, acerta na temperatura, acerta no jeito de espalhar, acerta no tempo, e aí acaba que a segunda, na maioria das vezes, fica melhor do que a primeira, tá? Então, a segunda aqui ficou com a formação das células muito melhores do que a primeira. Bom, o que eu poderia corrigir aqui do Ivan? O Ivan, ele fez a madeira pinus, ele é uma madeira bem clara, e ele fez uma aplicação de cor que ficou um azul meio que acinzentado, e está aparecendo a madeira por baixo. Eu, particularmente, na parte colorida, eu não gosto de deixar a madeira aparecendo por baixo, tá? Eu só gosto de deixar a parte transparente aparecendo a madeira. Então, se eu fosse você, Ivan, eu faria a primeira camada, vamos dizer que seja exatamente essa peça, não seja igual a que o Mauro fez, que ele fez a primeira transparente e a segunda e terceira colorida, que seja igual a essa peça. O que eu faria? Eu colocaria uma cor mais sólida, suficiente para não aparecer a madeira por baixo. Ponto, tá? Misturaria um pouquinho mais de pigmento para ficar uma cor mais sólida e não aparecer a madeira por baixo. Porque, na minha opinião, tá? Aparecer a madeira por baixo do mar desvaloriza a arte do mar em si. Quando a gente olha para a parte da madeira, do mar, eu tenho em mente que eu deveria ver só o mar, não deveria ver a madeira, tá? Para mim isso tira um pouco do valor da arte em si. Então eu prefiro fechar a cor do mar na camada da parte da madeira, tá? Na parte colorida, perdão. Mas caso eu faça igual a do Mauro lá, a parte transparente, aí eu deixo a madeira aparecendo. Então,
Se for transparente, a madeira aparece. Se for colorido, não pode aparecer a madeira, tem que fazer um pigmento mais forte, tá? E aí esse pigmento, quando ele está mais forte e ele se mistura com a resina, com a parte branca, dá um efeito de espuma legal, muito melhor para sobreposição. Mas aí você vai ter que praticar esse ponto da cor dela não ficar totalmente fechada, mas ainda assim tampar o seu suficiente para tampar a cor da madeira, sabe? Ó, tem um ponto da cor que você vai, com a prática, você vai pegar, que misturando pigmento na resina, ela vai cobrir a madeira, tá? Junto com as próprias ondas. Ela vai, vamos dizer que você vai colocar o azul. O azul ele vai se misturar no branco e ele vai cobrir a madeira, tá? Mas ele não vai ser uma cor totalmente sólida, parecida com o pigmento. E isso daí é prática, você vai pegando isso e por que eu tô falando isso? Porque quando você for fazer a segunda camada, você precisa fazer uma camada que não seja totalmente transparente, que seja azul, mas que não seja sólido. Ou seja, tem que ser um azul translúcido que vá valorizar a parte de baixo da primeira camada, para você ter o efeito de sobreposição de cores, tá? Então isso é prática de mexer, tá sempre mexendo ali na quantidade de pigmento verde e azul, ou pasta ou pó, beleza? Então, ó, eu faria isso, tá vendo aqui que você fez certinho, ó. A segunda camada tem a transposição, tô vendo ali pelo fundo a parte das cores, porém o azul ficou muito claro, tá? Ficou aparecendo a madeira, e quando eu não gosto que apareça madeira assim, eu acho que fica meio artificial o mar, tá? Então tem que ficar com aparência de mar mesmo, você não consegue ver o fundo olhando de cima. Sei que você esteja no Caribe, né? Esteja próximo da areia, mas no geral ficou muito boa essa arte aqui, e tenho certeza que quando você mudar a resina, usar uma resina de alta viscosidade, vai ficar melhor ainda se com essa resina que já fazer. Então, Ivan, mais uma vez, parabéns, cara, tá muito boa a sua tábua. Então vamos para a próxima aqui? Bom, a próxima aqui é do Vinícius Donato, também é aluno dessa quinta turma do Mar de Resina. Vinícius, morador, se eu não me engano, ele é aqui do Rio de Janeiro, né? Esse é Madureira, desculpa se estou falando alguma besteira, Vinícius. Se eu não me engano, é de Madureira. E o Vinícius, ele é surfista, ele fabrica pranchas de surf também, e ele tá aprendendo a fazer arte marinha para poder incrementar no trabalho que ele já faz. Então aqui, ó, você vê que ele fez uma madeira, esse daqui é um compensado, se eu não me engano é um compensado, e ele fez o processo de selagem. Olha lá a camada transparente lá em cima, tá? Ele fez uma camada de selagem. Por quê? Porque o compensado, ele é muito poroso, ele absorve muita madeira, tá? Então, se ele absorve muita madeira, não, né? Ele absorve muita resina. Então, se ele absorve muita resina, eu faço uma camada de ondas, o que vai acontecer? Ao final, quando a madeira começar a entrar em estado de gel, quando eu for ver lá que endureceu, vai ter vários problemas de acabamento. E para isso não acontecer, fazer essa selagem. Então o Vinícius, ele fez a selagem corretamente, e aí por cima dessa selagem, ele fez a primeira camada de ondas. Ó, olha que legal, as cores de sobreposição do Vinícius estão muito boas, cara. Parabéns, Vinícius. Tá começando agora, já você vai estar voando aí na formação das ondas, mas a sua transposição de cores já está ótima, cara. Já está ótima. Olha só, o Vinícius, ele fez o azul clarinho, seria a parte mais próxima da areia. E tá vendo como é que tem um degradê aqui, ó? Ele vem do branco, né? Vai pro azul clarinho, e aí vai escurecendo, e aí chega na outra parte que tem um azul um pouquinho mais escuro, porém ainda assim mostra um pouco da parte de baixo, tá? Então, ó, o Vinícius acertou aqui na transposição das cores e na montagem das cores. Na parte de cima aqui, na primeira formação das ondas, o Vinícius deve ter pecado em algumas das variáveis. O que eu chuto é que uma dessas variáveis que ele pecou foi o tempo de viscosidade, tá? Geralmente, quando não se formam ondas assim, ou quando a resina se mistura muito, pode ser que a resina ainda estivesse muito líquida. E aí, quando a resina está muito líquida, ela fica igual a resina de baixa viscosidade. Ela mistura muito uma cor na outra.
Então fica essa meio que bagunça aqui. Tá organizada as cores, mas tá meio bagunçado, tá um efeito meio de nuvem, tá? Então pode ser que ele tenha pecado nesse momento. Aqui é difícil saber o que a pessoa errou sem ela mandar todas as variáveis. Isso eu corrijo lá dentro da comunidade, tá? Sim, são várias variáveis que você tem que saber identificar e trabalhar em cima delas para fazer o efeito das ondas, tá? Para fazer o efeito das ondinhas com as células perfeitas. E uma dessas variáveis, se não a mais importante, é o ponto de viscosidade. E o ponto de viscosidade depende muito de vários outros pontos que a pessoa também tem que considerar, como temperatura ambiente, como calor, temperatura do soprador, velocidade do soprador, bico de soprador térmico, então tipo de resina, bico de soprador térmico, tipo de resina utilizada. Então muitas coisas aqui devem ser levadas em consideração além do ponto de viscosidade, tá? Então o Vinícius ele pode ter errado nessa parte aqui do ponto de viscosidade da primeira camada, mas na segunda ele já acertou um pouco mais, tanto é que as células se formaram. Mas olhando de perto aqui, me parece, quando tem essas bolhas azuis dentro do branco, assim ó, da parte branca, me parece que a resina ela foi superaquecida ao ponto dela ressecar e fritar. E aí aparecem essas manchas brancas que não são células, tá? Esses pontinhos brancos aqui na esquerda, eles não são células, tá? Eles são um defeito de um superaquecimento da resina. E isso é quando a resina a resina ela tem um pico de calor que ela gera. A partir do momento que a gente mistura, até o momento dela entrar em estado sólido, ela começa a aquecer, esquenta, esquenta, esquenta. Aí depois ela chega no pico e começa a descer. Quando a gente utiliza o soprador, a gente acelera esse pico. Então tem um momento que você não pode utilizar esse soprador ou você não pode utilizar ele numa temperatura muito alta. E aí o que pode acontecer? Pode ter acontecido? Ele errou nesse momento, tá? Não pegou ainda esse ponto que ele precisa fazer as ondas, mas não pode levar tanto a temperatura, porque senão formam-se essas pequenas manchinhas aqui, que não são as células. E essas células aqui que formaram na direita também são células de superaquecimento, que dá para fazer até com o próprio maçarico. Ó, essas células na esquerda, aqui perto do copinho, perto da minha foto aqui, essas células aqui, elas são células de aquecimento por soprador térmico, calor muito alto, ou por maçarico, tá? Ela fica assim, parecendo um micróbio, sabe? Com as pontas estranhas, parecidas também com essas da direita aqui. Então aqui, ó, parece que a resina foi aquecida a uma temperatura que ela não aguenta ser, e aí acaba que ela frita. Então o Vinícius pode ter errado aqui, mas isso é normal, todo mundo passa por esse problema. Tem certeza que ele vai corrigir isso com o tempo. Fica tranquilo, Vinícius, que isso daqui é prático. Assiste as aulas de ponto ideal de viscosidade. Assiste novamente 1, 2, 3 vezes. Faça as anotações e pratique novamente. Primeira parte aqui, as etapas, você já fez muito bem, que é o quê? Aprendeu a fazer a selagem, aprendeu a fazer a transposição das cores, coloriu tudo de certinho. Só falta a cereja do bolo. Isso daqui é evolução constante. Então, no geral, muito bom. Vinícius, eu vou te falar a verdade, essa peça aqui, ela tá super vendável, tá? Não é porque aos seus olhos as células não ficaram perfeitas que você não vai vender. Isso daqui, aos olhos do cliente, cara, tá massa, tá putz, tá maneiro demais. Pega essa peça aqui, bota para vender que vai vender, bro. Pode ter certeza que algum cliente vai comprar essa peça. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário caso você tenha alguma dúvida. E lembrando, todos os dias tem vídeo aqui no canal. E terça e quinta tem um vídeo mais longo. Eu tenho praticamente 9 vídeos por semana, 7 videozinhos e 2 vídeos mais longos. Se você tem sugestão de algum vídeo, manda no comentário. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima.